Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma Dica de Saúde com a professora e enfermeira Cláudia Tavares. Dando continuidade à saúde da mulher, hoje nós vamos estar falando sobre endometriose. E para a gente falar sobre a endometriose, nós temos que falar da anatomia do nosso útero. Então, para que vocês entendam, nós vamos falar das camadas que revestem esse útero. Nós temos 3 camadas. Uma camada que reveste externamente o útero, que a gente chama de perimétrio. Uma camada que reveste no meio dele, que é o próprio músculo, chamado miométrio. E nós temos uma camada interna, que a gente chama de endométrio. E é ali, então, que vai haver alguma modificação. E aí a gente vai estar falando, então, da endometriose. Lembrando que a mulher, ela foi preparada para engravidar. E é muito engraçado quando eu falo com as mulheres sobre isso, porque elas ficam preocupadas. Mas o corpo foi feito assim, não adianta a gente tentar modificar isso. O que a gente pode fazer é evitar a gravidez. E aí, com as novas tecnologias, novos métodos, a mulher vem fazendo isso. Mas o nosso corpo, ele todo mês se prepara para a fecundação, ele se prepara para engravidar. E aí, com esses métodos, a mulher modifica isso. Então, nós vamos falar primeiro dessa modificação para engravidar e depois a gente fala quando a mulher usa um método, o que acontece com o útero. Então, o que o corpo faz preparando a mulher para engravidar? Esse endométrio, essa camada endometrial, tem mais células e essas células então vão estar vascularizando esse local, irrigando de sangue, preparando então para a implantação desse embrião, né? Então, quando há fecundação, o que vai acontecer ali? Essas células endometriais vão encher de sangue a parede interna para receber esse embrião, e esse embrião vai ser então implantado ali para que haja uma gravidez adequada. Só que a mulher vai e faz o contrário. Ela vai e usa os seus anticoncepcionais e outros métodos para evitar que isso aconteça. E aí, então, o que vai acontecer naquele local? Não vai ter embrião, não vai ter fecundação, não vai ter gravidez. O corpo vai fazer a leitura enviando uma mensagem para o endométrio. E essas células endometriais, então, começam a se desprender, começa a liberar esse sangue que a gente chama de menstruação. Então, esse local que estava muito vascularizado vai se desvascularizar, fazendo com que isso se desprenda do endométrio, liberando esse sangue, então, em forma de menstruação. E aí que pode acontecer o problema. Essa menstruação, ela deve sair pela vagina e aquelas contrações, no outro vídeo que eu falei, é a contratilidade uterina nesse momento que acontece, então, a liberação dessa menstruação. Por isso que a mulher sente cólica, porque o útero vai estar trabalhando em prol também dessa liberação da menstruação. E aí a gente não sabe por quê, ainda não se descobriu o porquê que algumas mulheres não conseguem, então, estar liberando essa menstruação de forma adequada. E essas células endometriais, então, ao invés de descer, ela acaba subindo através das tubas uterinas e indo para o abdômen. E lá no abdômen, ela pode, então, escolher um órgão ou vários órgãos para estar se instalando. E aí, por isso que a gente chama de endometriose. Porque esse sangue, essa célula sanguínea, se instalou em algum órgão ou em vários órgãos. E aí a mulher vai começar a ter, então, várias modificações, e uma delas é a dor, que é muito importante para a gente estar identificando algo de errado no nosso corpo. E uma outra coisa também que eu já venho falando é você conhecer o seu corpo. Porque quando há uma modificação, você já pode ir até o médico e conversar com ele para identificar qual é a causa, qual é a patologia. E se você não conhece seu corpo, você vai chegar no médico, vai falar muita coisa e ele pode, então, não perceber que é uma endometriose. Ele pode confundir com outras patologias. Mas se você conhece seu corpo, você já vai direto ao ponto, direto ao assunto. E isso vai facilitar, então, o seu tratamento. Hoje nós temos o tratamento medicamentoso e o tratamento cirúrgico. Então, quanto mais cedo você identifica,
menos invasivo vai ser o seu tratamento. Mas geralmente a mulher deixa para depois. E aí então pode ser que seja uma intervenção cirúrgica que poderia ter sido evitada se ela tivesse ido antes, ok? Então a endometriose nada mais é isso do que aquela menstruação, aquela célula endometrial que deveria estar saindo pela vagina, ela acaba adentrando no abdômen, causando então dores e outras modificações que vocês vão estar avaliando no seu dia a dia. Então, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês possam se conhecer mais, espero que vocês possam procurar um médico quanto antes, caso vocês estejam com algum sintoma desse tipo, né? E não deixar para depois, que aí você pode estar fazendo um tratamento mais invasivo para o seu corpo, que você poderia ter evitado, ok? Espero que vocês tenham entendido. Não esqueçam de entrar no meu canal, se inscrevam, dá aquele joinha. E caso você tenha interesse sobre a saúde da mulher, algum tema, deixe lá escrito que você gostaria de estar ouvindo, que você gostaria de estar, que fosse abordado por mim, que eu estarei lá dando uma olhadinha, tá bom? E que vocês tenham um bom dia.